Olá, este é o Momento Papo de Mãe e vamos falar sobre os primeiros passos do bebê. Será que é necessário engatinhar antes de andar? Essa fase gera muita angústia entre pais e mães, porque as comparações com outras crianças são inevitáveis. Só que cada uma tem o seu ritmo. Para este papo, convidamos a pediatra e diretora clínica da Casa Crescer, Renata Scatena, e a Ana Paula Trivino, mãe da Malu, de 1 ano e 3 meses, que está aqui com a gente também. A Malu já está andando? Ainda não. Ainda não, tá quase. E você tá ansiosa com esse momento? Olha, não dá para dizer que não, mas assim, eu sempre respeitei muito as fases dela, né? Então, e é inevitável a comparação, claro, porque tem bebês que andam bem cedo, né? Então, mas ela tá quase, já deu uns 3 passinhos. Ana Paula? Ela engatinha, fez todos os passos, assim, ela... Primeiro rolou e aí depois começou a engatinhar e agora já se segura, já dá 3 passinhos sozinhos, mas andando mesmo ainda não. Doutora Renata, nem todas as crianças engatinham, né, antes de andar. Qual a importância do engatinhar? 80% das crianças engatinham antes de andar. E é muito importante por conta do desenvolvimento físico, desenvolvimento de toda a musculatura, tônus, e também por questão de descoberta espacial mesmo, noção de profundidade, a visão diferente do que ele estava acostumado. Então, é um processo muito importante no desenvolvimento dessa criança. Mas e aquelas que não engatinham, né? Porque os pais já vão ficar preocupados. Meu filho ou minha filha andou sem engatinhar, tudo bem? Tudo bem, mas é muito importante resgatar, através de brincadeiras, o engatinhar. Esse movimento é muito importante para a questão de fortalecimento, de musculaturas das mãos, dos braços e através de brincadeiras. Né? Você deixava bastante a Malu no chão? Que acho que deixar no chão é também para isso, né? Bastante, assim, eu tive muito essa preocupação de não adiantar nenhum passo. Então, por exemplo, quando ela ainda não sentava, que também é uma questão, eu evitava de deixar ela sentada antes dela conquistar esse movimento. Então, assim... Sem colocar apoio, sem pra colocar forçar, apoio. né? E aí, aí ela conquistou esse sentar, e aí sempre muito no chão, né? Na verdade, o bebê pede isso, né? Chega um momento que ela mesma já começava a se incomodar, às vezes até do colo, e aí era um tapetão no chão e ela bem à vontade. A gente sabe que muitas vezes é difícil mesmo controlar a ansiedade dos pais, as comparações, mas, doutora, é preciso estimular essa criança para andar ou não? Por exemplo, a gente vê que tem alguns pais que ficam andando com as crianças com as mãozinhas ou até seguram com a fralda. Deve fazer isso ou não? O estímulo é um pouco isso que a Ana falou, a criança pede, né? Então, o maior estímulo realmente é deixar a criança no chão, para ela, dentro da sua capacidade, tanto física, motora, ela explorar e ir adquirindo essas habilidades. Com relação ao andar, o mais indicado sempre é segurar a criança pelo tronco. Lembrar que os bracinhos... É muito importante estarem livres, porque é uma forma da criança se equilibrar. Né? Se a gente parar para pensar na criança, ela abre mais, tem a base mais alargada, porque ela ainda não tem o equilíbrio. Então, é muito importante que esses bracinhos fiquem livres e caso os pais queiram ajudar essa criança com a fralda ou segurando a criança pelo tronco. A Malu começou a engatinhar com quanto tempo? Eu acho que com 7 meses, a gente vai esquecendo, né? Mas acho que foi mais ou menos isso. Aí começa a se arrastar com os bracinhos. Começa a se arrastando, E aí foi, ela já engatinhava com os 4 apoios, né? Porque tem bebês que às vezes vão se arrastando um pouquinho e ela engatinhou bastante. Até hoje é o... É que tá tão gostoso engatinhando que acho que ela tá com preguiça de começar a andar. Pode acontecer? Pode. Eles têm muita habilidade, né? Então, ela já tem aquela prática no engatinhar.
mas ela vai conseguir. Ela já está dando sinais Sim. que já está no processo. Na verdade, ela acaba andando, se apoiando, né? Então, acho que só mesmo essa coisa de se soltar e caminhar. Falam muito que menino começa a andar antes do que menina. Isso é verdade ou é mito? Não, é mito. Não tem um estudo sobre isso? Não tem estudo sobre isso. E qual a idade, mais ou menos, que as crianças começam a andar, doutora? É bem variável. Tem crianças que começam a andar com 9, 10 meses e até, eu diria que até 1 ano e meio, mais ou menos, dá para a gente aguardar. Mais que isso, aí é sempre bom pedir a opinião do pediatra, de repente uma avaliação mais minuciosa com o neurologista infantil. A gente vê que tem uma margem grande aí, né? É uma margem grande. Eu em casa tive exemplos diferentes, que quando a gente tem mais de um filho, eu também compara. As meninas começaram a andar com 1 ano e 1 mês e o menino com 11 meses. Por isso até que eu falei dos meninos. Mas olha, no próximo bloco, o polêmico uso do andador, hein? O Momento Papo de Mãe volta já. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe, falando sobre os primeiros passos do bebê. Doutora, nós já comentamos aqui outras vezes que o uso do andador é condenado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Explica pra gente o porquê. Por 2 motivos. Primeiro, porque é muito, muito alta a chance de acidentes. Porque você dá autonomia para uma criança que não tem noção nenhuma do perigo. Né? O andador permite que a criança atinja 1 metro por segundo. Então, a chance de traumatismo craniano é muito alta. Então, primeira coisa é a questão da segurança. E a segunda coisa é por não permitir que essa criança fique no chão, e isso pode sim atrasar o desenvolvimento motor dessa criança. Quer dizer, até um erro imaginar que o andador vai ajudar a criança ou estimular. Pelo contrário, ele prejudica. E sabe que quando a gente falou disso em outros programas, muitas mães vieram reclamar, falando assim, mas é tão cômodo, eu uso sim, porque é tão simples, você deixa a criança lá, reforçando que a própria ONG Criança Segura já avisou que há casos de morte por causa do andador. Então, é perigoso sim. Você chegou a cogitar essa possibilidade ou não? De forma alguma. Assim, é uma pena que no Brasil isso não seja proibido, porque o andador já é proibido em muitos países, né? E na realidade, eu com a Malu optei, eu não estimulo nada que ela não tenha conquistado sozinha. Eu acho isso bem importante para o desenvolvimento, né? Porque na verdade, se a gente segurar um pouco a ansiedade, a criança ela vai conquistando esses passos, e tudo que a gente estimula de uma forma que ela ainda não conquistou, eu acredito que não seja saudável. E você falou que ela já dá uns passinhos aí se apoiando, né? Se apoiando e também sozinha. Sozinha também. Sozinha, e aí você fica do outro lado chamando com um brinquedo, ou até estimulando para ela dar esses passinhos? Então, sim. Sim e não, até para que ela não fique ansiosa também. Então, eu deixo ela bem livre, porque é interessante que tem horas que ela está mais firme e segura de dar esses passos, e horas que ela não quer. Então, assim, eu até evito para que ela não fique também ansiosa, Sim. né? E a gente sabe também que é bom deixar a criança descalço, né? Sem sapato nenhum para esse desenvolvimento. Sim, é super importante para a propriocepção que essa criança tenha contato com diferentes texturas. Então, a criança, ela gosta de tudo o que é sensorial, né? Pegar texturas diferentes, passar a mão em texturas diferentes, e com o pezinho também isso é muito importante. Então, deixar a criança caminhar na terra, na areia, na grama. É até bom porque se cair não machuca tanto, né? Sim. Você fica preocupada dela cair? Olha, existe essa preocupação, mas eu acho que eu não sou das mães mais preocupadas, não. Eu deixo ela bem livre, assim, e gosto.
porque a criança, nos primeiros contatos, é muito interessante, né? A primeira vez que pisa numa areia, na grama, é estranha, né? Mas eu estimulo bastante isso, sim. E as roupas precisam ser confortáveis também para não impedir os movimentos dela, né, Ana Paula? Você procura colocar assim roupas mais gostosas? Ah, eu tenho essa preocupação também. Acho que é importante, né? Que não prenda, que não... Mãe de menina, nunca imaginei que ficaria assim, né? A gente acaba, às vezes, exagerando em algumas coisas, mas tem que ter um cuidado. Porque às vezes, além das roupas, sapatos inapropriados também acabam dificultando os movimentos, né, Sim, Renata? dificulta. Eles precisam estar o mais livre possível e no calor é ótimo, a criança desenvolve muito no calor justamente por isso, porque ele fica com o corpo exposto e a criança precisa desse contato dos diferentes estímulos sensoriais. Se depender de algumas mães, vão colocar joelheira, cotoveleira e capacete. Não precisa. Não precisa. Mas é preocupante porque a criança começa a andar, começa a cair também, né? Então, às vezes faz um galinho na cabeça, tal, tem que ficar de olho. Sim, na verdade é oferecer um espaço seguro para que a criança possa explorar aquele espaço. Isso que é o segredo. E também tentar se conter na hora que a criança cair. Caiu de bumbum, os pais têm ali que se controlar para ai, que susto, né? Porque também, se os pais fizerem um movimento assim de muita preocupação, as crianças acabam ficando mais receosas. Sim, com certeza. Agora, o bom de cair é que quando usa a fralda ainda tem um amortecedor natural, não tem? É isso mesmo. Quando que os pais têm que se preocupar, por exemplo, doutora, se a criança não põe o pé inteiro no chão, quais são os sinais assim de alerta de que alguma coisa não vai bem nesse desenvolvimento? Tá. É muito comum algumas crianças iniciarem o andar com a pontinha dos pés. O que é importante é que depois de 2 anos, mais ou menos, o pediatra ou ortopedista avalie realmente para verificar se não tem nenhuma outra questão que justifique esse posicionamento. No começo é mais um posicionamento por conta dessa propriocepção. Mas passou de 2 anos, é bom passar por uma avaliação mais detalhada. E daí, quando eu for sair, qual é a dica? Porque a criança não vai estar sempre descalço. Tem que ter um sapatinho confortável e é bom que seja do tamanho do pé, um pouco maior que o pé? Nunca muito maior, porque isso pode também, ela perde a estabilidade para o andar. Então, de preferência, um solado confortável para a criança, nunca apertado e sempre que garanta a estabilidade do pezinho. E depois de andar, a criança vai começar a correr, vai começar a pular, né? Tudo ao seu tempo, né, Ana Paula? Isso mesmo. Muito obrigada pela presença aqui no Momento Papo de Mãe. Obrigada, eu que agradeço. Você tem alguma rede social para deixar? Eu tenho sim, eu queria divulgar esse grupo que eu frequento, é Comadre com 2 M's. Tá legal. E doutora, muito obrigada pelas orientações aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite. E a doutora também tem alguma rede social para deixar? Tem o Instagram casa.crescer. Tá ótimo, gente. Fica como dica também o site da ONG Criança Segura, criançasegura.org.br, que dá várias dicas sobre como evitar acidentes com crianças. Até a próxima, aqui no Momento Papo de Mãe. Até, tchau!